seguir, Câmara Jovem. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas e ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaispesoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos no ar com o Câmara Jovem e hoje recebendo duas entrevistadas, a terapeuta ocupacional Rafaela Farias e a psicóloga Vanessa Teixeira. E elas vão conversar conosco sobre o autismo, explicar um pouco mais sobre o que é esse transtorno, esclarecer pra gente exatamente o que seria. Meninas, bem-vindas ao Câmara Jovem. Obrigada por ter aceito o nosso convite para vir falar sobre o autismo aqui conosco. Pra gente começar, o que é o autismo? O autismo é um distúrbio neurobiológico, tá, que afeta 3 áreas do desenvolvimento da criança autista, tá, que é a questão da comunicação, a questão da qualidade na interação social e a questão do comportamento dessa criança. Tá? A questão da qualidade da interação social é que ele não consegue manter um contato ocular, ele não consegue compartilhar interesses, ele não consegue compreender o sentimento dele e do outro também. Tá? A questão da fala, a criança ou ela tem um atraso significativo na fala ou ela apresenta a ecolalia imediata e ecolalia tardia. Tá? Ecolalia imediata, a criança tende a repetir de imediato o que ela escuta e a tardia ela escuta e horas depois ela está reproduzindo o que ela escutou. Tá? E a questão do comportamento, a questão da agressividade, a questão da rotina, a questão dos movimentos estereotipados, né? E o brincar repetitivo. Sempre mantendo a mesma coisa o tempo inteiro. Sempre mantendo a mesma coisa. É como se fosse uma espécie de rotina que ele se prende a ela. Exatamente. A criança autista ou qualquer indivíduo que tem o autismo, ele tende a ter uma rotina muito fiel. Bem fixa, rígida. Assim, bem rígida. A dinâmica do dia é bem rígida. Ele acorda e ele vai fazer sempre as mesmas coisas. Entendo. Aí a repetição de brincadeiras. É uma das coisas que ela falou da ecolalia tardia. Às vezes ele assiste televisão e essa fala é colocada fora de contexto. Ele assistiu um comercial e ele vai reproduzir a fala do comercial sem que, em algum outro momento. Entendo. Né? E como é que a gente pode chegar até diagnosticar um autismo? Se é diagnóstico que dá o nome mesmo para o autismo? É o diagnóstico, sim. Bom, geralmente quem observa esses primeiros sinais dessas crianças são a família, né, que é a pessoa mais próxima dessa criança com autismo. E aí ela observa que a criança ela não reage quando ela chora, por exemplo, quer dizer, quando ela se machuca, ela não chora. Né? Quando a mãe busca aquele contato, abraçar, um beijo, a gente observa que a criança autista ela tem um certo receio.
né, nesse contato social. A mãe observa que a criança, desde pequenininho, já se sente um pouco contrariado quando ela tenta mudar alguma coisa na rotina dessa criança. Então a mãe já vai observando alguns sinais, né? Aí a mãe insere no ambiente escolar, aí a professora também começa a observar, né, que a criança não está interagindo com as demais crianças do ambiente escolar, né? Ela está se isolando, ela não quer participar, tá todo mundo fazendo uma leitura, alguma coisa do tipo, e ela busca ficar sozinha. Então, a escola começa a observar também. Aí a mãe procura um neuro, né, um neuropediatra ou um psiquiatra também. Aí o psiquiatra faz aquela primeira observação da criança e encaminha para uma equipe multidisciplinar. Né, então, que aí no caso, é um trabalho conjunto. Um fono, né, assistente social que vai dar o apoio à família também, e o psiquiatra e o neuro. Então, no caso, são observações isoladas que vão se juntando para a gente poder chegar a esse diagnóstico do autismo. E aí a gente vai aplicar testes, né, instrumentos de rastreamento desse autismo, CAIS, MCHAT, PPR, tem várias escalas que a gente utiliza hoje em dia para estar fechando esse diagnóstico. Entendo. E como você falou, essa equipe multidisciplinar que vai fazer esse atendimento, esse acompanhamento. Mas aqui nós temos duas especialidades, a psicologia, a terapia ocupacional. Mas o que é que cada uma delas faz? Começando, a terapia ocupacional, o que é que ela atende para um autista? A terapia ocupacional ela tem diversas vertentes. No momento, eu tenho trabalhado com a parte de AVD, que são as atividades de vida diária. A minha profissão tem a intenção é dar liberdade e dar... Não lembro. Autonomia, desculpa. Fazer a intenção da liberdade. Para dar autonomia para o meu paciente. Então, eu quero trabalhar com ele desde do laço no sapato e vestir uma roupa até toda uma dinâmica da casa, da escola. Porque a atividade de vida diária são todas as ocupações que eu faço durante o dia. É como uma pessoa que acorda, vai tomar um banho, escovar dente. Estudo, a parte de higiene pessoal, tudo isso são atividades de vida diária. Então, toda criança que chega para mim agora no atendimento, o foco é trabalhar a AVD. Trabalhar o dia a dia dela. Mas existe a parte da integração sensorial, que é trabalhado com uma criança que tiver o autismo considerado severo, certo? Então, que ainda tem uma aversão maior ao toque, que não consegue estar em alguns brinquedos, em algumas texturas diferentes. Então, a gente trabalha a parte da interação sensorial. Ah, entendo. No caso, a criança ela tem dificuldade de, por exemplo, pegar um brinquedo que ele seja um pouco liso, ou um brinquedo mais áspero. Ele tem essa dificuldade de aceitar um ou outro. Eu trabalho com texturas, com altura, com movimento. A altura também entra nessa percepção, qualquer coisa. A integração sensorial, ela envolve todas as coisas para preparar essa criança para o mundo. Entendo. Né? Para o toque, para texturas diferentes. Um exemplo simples de textura diferente é a criança que tem aversão à areia. Sim. Ou a alguma coisa, urso de pelúcia. Então, tudo vai ser trabalhado. Lixa. Tudo é trabalhado na criança para que ela consiga entrar em qualquer ambiente e não apresentar os movimentos de estereotipia. Sim. Em decorrência do desconforto dela com o ambiente. Com aquilo que está sendo apresentado, né? E a psicologia, o que é que ela faz? A psicologia, ela vai trabalhar para a gente conseguir melhorar a qualidade da interação social dessa criança, que é tão limitada, né? Então, a gente vai estar trabalhando com ela a questão dos sentimentos, né? Através do método ABA, né? Que é a análise do comportamento aplicada. E tem o TITA também, que a gente trabalha com figuras e tem como a gente adaptar esse método para se trabalhar essa questão dos sentimentos. A gente vai estar trabalhando esse comportamento, a agressividade da criança. A gente vai estar ajudando essa criança para que ela tenha funcionalidade nos objetos, já que a criança autista ela não tem muita funcionalidade. Né? Ela pega um carrinho e simplesmente ela vira aquele carrinho
e fica observando apenas o girar da roda desse carrinho, né? Não brincaria como uma criança que a forma correta de carrinho. brincar não Sim. seria essa. Então a gente vai estar tentando modular essa criança para que ela venha a ter um comportamento mais assertivo. Entendo. Né? No caso, da entra a sociedade. funcionalidade que você se refere, é dar a função da coisa ser realizada para o que ela foi feita. Exatamente. Entendo. E aí a psicologia ela também auxilia na questão da aprendizagem dessa criança, né? A gente lida com o cognitivo dessa criança. A gente faz visitas ao ambiente escolar, né, dessa criança para estar mediando, conversando com o professor, com o cuidador dessa criança, para que eles possam trabalhar em conjunto com a gente também. Né? E a gente também trabalha os sentimentos desses familiares, né? Porque eles sofrem muito, né? Então a gente presta uma escuta mais profunda para esses familiares, né? Para eles tentarem compreender que, embora o filho, né, a filha, apresenta algumas limitações, mas que durante o processo de reabilitação, né, seja com o método que for, né, o ABA, o PECS, o TITIA, enfim, ele vai conseguir, né, um desenvolvimento aparentemente saudável. Entendi. Né? Ele vai conseguir ser inserido futuramente no ambiente escolar e social, enfim. Entendo. A gente escolheu falar sobre o autismo nesse programa de hoje porque chegou até a nossa produção um vídeo que uns pais fizeram, que era justamente para trabalhar com as crianças, trabalhar com o filho dele a inclusão, trabalhar a desmistificação, derrubar o preconceito. Seria exatamente esse o termo. Vamos assistir esse vídeo. Abra os braços e do lado. Sim, ele foi muito desejado. Sim, o preconceito e a falta de informação existem. Não, ele não mente. Ele não sabe mentir. Sim, ele não sabe fazer amigos. Mas os tem. Sim, os sentidos dele são muito aguçados. E às vezes o barulho o incomoda. Não, você não precisa amá-lo. Mas você tem a obrigação de respeitá-lo. Sim, eu e o pai do Cauã voltaremos no tempo para tê-lo de novo. Porque somos um só coração. Não rotule. Respeite e estimule. Metido de uma mão a outra mão. Tá, esse vídeo que a gente viu, eles enviaram pra gente justamente para mostrar que existem campanhas, existem pessoas que estão voltadas para esse assunto. É importante, né, ter um trabalho assim de divulgação para mostrar mesmo, falar o que é o autismo para que as pessoas parem com o preconceito. Sim, é essencial, né? Se a gente se cala, né? Se a gente não busca divulgar, a gente vai acabar acreditando que essas crianças não têm potencialidade nenhuma. E, na verdade, elas têm um potencial enorme. E a gente tem mesmo de estar disponibilizando esses vídeos dessas crianças no YouTube, nas redes sociais, para que o mundo veja, né, a capacidade que cada criança possui. Se a gente esconde, parece que não existe. Que não existe, é verdade. E quando aparece, aí é que a gente começa a rotular, aí é que fica parecendo realmente estranho. A gente tem que ver que existem muitos autistas, assim como existem outras síndromes de monte, e todo mundo tem uma potencialidade muito grande. Então, se a gente esconder, o preconceito vem à tona muito mais forte. Com certeza, tem que mostrar mesmo. E você que está acompanhando o Câmara Jovem, hoje estamos falando sobre o autismo, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, já já a gente volta, não sai daí, tá? Do coração, meu abraço são meus olhos. Oi, eu sou Soraya, mãe de Cauã, 12 anos, autista. A gente vem nessa caminhada há um tempo, a gente descobriu quando Cauã tinha 2 anos e a gente sempre vem em busca de profissionais. A gente tem que estar sempre estudando, sempre atualizado para poder auxiliar tanto ele como poder responder adequadamente aos terapeutas, porque na realidade termina virando um grande conjunto de profissionais, com mães, com família, para atender essa criança. Hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar que envolve fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagoga, pedagoga e fono, e que faz esse atendimento a Cauã. Cauã estuda em escola regular, ele acompanha, e eu acho que o maior problema que existe na realidade é o preconceito. Por isso esse vídeo e essa campanha é para a gente realmente estar divulgando, para mostrar que essas crianças sim são capazes. Essas crianças elas podem se desenvolver, que elas vão se desenvolver. O autismo ele tem vários graus e é cada um com sua particularidade.
eu ainda não vi um autista igual ao outro. E a gente sempre busca estudar e sempre busca informação exatamente por isso. Porque cada caso é um caso, não tem uma receita pronta. Cada um reage e funciona de um jeito. Procurando outra visão, por isso é que eu posso enxergar. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Boa tarde, meu nome é Johnny Araújo Formiga e eu sou pai de uma criança autista, um menino lindo de 12 anos chamado Judá. Eu e minha ex-esposa nós tivemos a felicidade de aceitar o diagnóstico rapidamente. Tínhamos consciência de que isso iria influenciar no tratamento dele. Hoje é um menino muito saudável, alegre, faz terapia ocupacional na UFPB e fonoaudiologia também. Até porque a Universidade Federal é um lugar de constante pesquisa e estudo e produção de conhecimento. Nós criamos uma rotina para ele, nessa rotina ele se sente muito confortável, mas na medida do possível a gente vai criando também outras situações para que ele aprenda, já que essa síndrome permite que a criança aprenda até o último dia de vida dela. É uma criança maravilhosa. É uma satisfação ser pai de uma criança assim, na medida em que isso me tornou uma pessoa melhor, mais compromissado com a condição de pai em si. E a mensagem que eu deixo para os pais é essa: procurem aceitar rapidamente o diagnóstico, busquem o tratamento adequado aos seus filhos, leiam tudo que for possível sobre o tema e os amem, porque o amor é a principal terapia, sem sombra de dúvida. Se na solidão das montanhas alguém estender a mão.
Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje estamos falando sobre o autismo. Você acabou de assistir aí o depoimento do Johnny falando que o amor é a melhor terapia para tratar deste distúrbio. E aqui comigo no estúdio eu tenho a psicóloga que está conversando conosco e também a terapeuta ocupacional. Ambas estão falando um pouco sobre o trabalho que fazem e também o que é esta síndrome, o que é esse transtorno, melhor dizendo. Voltando agora para você, Vanessa, a gente, antes de ir para o intervalo, você falou da importância que tem o trabalho, acompanhamento multifuncional, e a gente recebeu muitas perguntas de algumas mães, alguns pais que já têm os filhos que são autistas, e eles já falaram assim, que quando descobriram que os filhos tinham um distúrbio, um transtorno, eles já de imediato foram estudar, foram pesquisar, mas sempre tem uma dúvida ou outra, que como colocou a Soraya, que foi aqui no primeiro bloco, nenhum caso é igual. Isso é verdade, nenhum caso é igual. É verdade, cada criança tem a sua particularidade, né? Então, e a gente tem os níveis do autismo também, então tem crianças que têm o autismo leve, né? Que elas já possuem a parte intelectual, por exemplo, preservada, né? Só tem algo para ser contornado na questão da qualidade da interação social para interagir com o outro. Tem criança que já apresenta uma certa agressividade, tem criança que apresenta agressividade, mas ela só deixa vir à tona quando é contrariada. Tem criança que é agressiva a todo momento. Tem criança que já desenvolve a linguagem de início. Tem criança que não, né? Só pouco mais tarde. Entendo. Tem criança que não apresenta comportamentos estereotipados. Tem criança que apresenta comportamentos estereotipados. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem o seu jeitinho. No dia a dia também é visível isso, Rafaela? Completamente. Em todas as atividades diárias da criança, você vai perceber que cada um tem a sua particularidade. Nem toda criança gosta de brincar da mesma brincadeira, nem toda criança reage da mesma maneira, positiva ou negativa, diante da minha interação. Então, cada trabalho é diferente, depende do vínculo que eu construo com o paciente. Você começa a conversar, ver o que ele gosta de brincar, se ele tem um autismo considerado leve. Então, provavelmente, ele já dá funcionalidade à maioria dos brinquedos. Ele dá funcionalidade a todas as coisas da maneira dita correta. Ele pega um carrinho, ele brinca da maneira certa. A menina pega uma boneca ou pega um boneco e sabe como brincar. Então, alguns meninos não vão conseguir fazer isso, ainda que ainda que seja considerado leve. Aí eu vou trabalhar em cima disso, né? Entendo. Então vamos começar a mostrar as perguntas. Vamos para a primeira. Olá, me chamo Elaine. Tenho um filho de 7 anos, autista, o Lucas. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: a retirada da caseína e do glúten da alimentação dos autistas tem alguma melhora no comportamento deles? Obrigada. Por isso é que eu posso enxergar a esperança de essa pergunta é mais voltada para a área da nutrição, mas quem pode me responder? Então, existem várias vertentes de estudo sobre o autismo. Algumas vão dizer que a alimentação influencia no comportamento deles, vai trazer uma melhora. Eu não concordo com isso, eu posso falar por mim. Então, eu não concordo com a vertente e sigo a linha do estudo que fala que não, a alimentação não influencia na melhora da criança, do comportamento estereotipado, da agressividade, dos sintomas, ditos sintomas do autismo. Então, no caso, existe quem defenda que influencia e quem defenda que não influencia. Nada comprovado ainda cientificamente ou alguma já está mais adiantada? Não, nada é fechado. Nada é fechado, entendo. Não existe um estudo fechado sobre isso. Certo. Tem outra pergunta que chegou para a gente aqui pelo celular. É da Michele, ela é mãe do Vinícius. E ela diz, ela gostaria de saber até que idade um autista pode vir a falar. Bom, não sou fonoaudióloga, mas, assim, na minha opinião, a criança autista, ela pode adquirir essa fala até os 8 anos de idade, né? A gente consegue inserir essa criança no fono até os 8 anos de idade e ela possivelmente vai, né, desenvolver a linguagem. Mas dizem os fonoaudiólogos que a partir dessa idade a criança não tem mais como adquirir
a linguagem. É basicamente, né, o que ela pergunta aqui, que ela disse a partir de 10 anos. Qual a possibilidade de ter a comunicação visual? No caso, se não... Ou melhor, a comunicação verbal. No caso, se até os 8 não desenvolver, terá uma dificuldade maior depois disso? Exatamente, né? Mas aí, essa criança, ela deve sim ser inserida no fonoaudiólogo, porque ele pode vir a trabalhar outras formas, né, para que essa criança venha a expressar o que está sentindo, a se comunicar, né, que é a comunicação alternativa, através de imagens, né, a gente pode trabalhar com PECs, que é, né, a comunicação alternativa através de imagens. Sim. Né, a criança está com vontade de comer uma maçã e ela não consegue verbalizar esse desejo. Né, aí ela vai e mostra a figura para a família que quer uma maçã. Essa dificuldade de não verbalizar, ela vem mais pelo fato de que a fala não se desenvolve ou é a própria criança que não faz não desenvolve, não quer falar? Eu acredito que a falta de estímulo, né, da família também, acho que interfere um pouco, né, porque eu vejo muito no meu ambiente de trabalho, a criança, sei lá, expressa um desejo de beber uma água, apontando assim, mas a mãe já vai à frente e já oferece essa água para essa criança, não, né? Espera que ele fale. Isso, né? Não pergunta, não fica ali junto da criança perguntando, você quer água, fazendo com que ele, né, pelo menos diga quero, o mínimo que for. E aí a família já vai à frente, né, dessa criança. Então, eu acredito que a falta de estímulo dificulta, né? Quando a família bastante. Não ajuda. Mas a gente tem mais um vídeo, mais uma pergunta, vamos ver. E ainda posso até abraçar. Meu filho é autista e tem 9 anos. Ele usa o banheiro normalmente. Como posso ensiná-lo a usar o papel higiênico sozinho? As crianças têm dificuldade de usar o banheiro normal? A gente veio aí pela pergunta da mãe. Como é que ensina a usar o papel higiênico sozinho? Tem dificuldade de usar o banheiro, sim, como uma criança normal, né? Uma criança dita normal. Então, é muito comum que a gente veja uma criança com autismo com 6, 7 anos e usando fralda o dia inteiro. Nesse caso, a criança já usa o banheiro, só não faz uso do papel. Então, o processo é ensinar, é todos os dias, é a repetição da atividade. Todos os dias vai usar o banheiro, ensina, explica, tenta fazer em um boneco, tenta mostrar de outra maneira, porque a criança com autismo, a parte lúdica tem que ser muito explorada. Então é uma coisa intensiva, todos os dias mostrar para que até ela adquira esse hábito. Exatamente, todos os dias. Mas isso funciona com qualquer criança. É verdade. Né? Então a repetição da atividade para uma criança com autismo é muito importante. A parte lúdica, mas que ele tem que fazer. Tem que ser um lúdico junto com a atividade mesmo. Certo, o diretor está aqui já dizendo encerrar, acabamos o programa, foi rápido, né? Mas meninas, muito obrigada pela contribuição de vocês. Com certeza muita gente agora está entendendo melhor o que é o autismo e vai respeitar uma criança e uma família que tiver isso. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Obrigada. Bem, o Câmara Jovem vai ficando por aqui. Você pode acessar os nossos programas através das nossas redes sociais. Nós temos o YouTube, que é o Facebook, que é o TV Câmara JP. Segue a gente e compartilha, tá? E durante o programa de hoje, a trilha sonora que nos acompanhou foi a música de Adeildo Vieira, Abraços. Até o programa da semana que vem. Eu abro os braços pra você, você abre os braços para mim.